Saluto il gruppo di preghiera Raio de Luz. Sopro de Deus, força do alto, fogo de amor. Tá lindo, batiza-me de novo. Batiza-me de novo, transborda em minha alma, Consolador. Levanta os braços e canta, Ele vem. Ele vem sobre nós, Ele está neste lugar. Ele vem sobre nós, Ele está neste lugar. Pra encerrar, Ele vem. Ele vem sobre nós, Ele está neste lugar. Nós terminamos hoje, minha gente, nossas 7 semanas de oração por cura e libertação. Tenha certeza que é uma graça de Deus você ter estado aqui essas 7 semanas. Hoje, então já vimos, cura e libertação espiritual pelo poder do nome de Jesus. Cura e libertação profissional, cura e libertação emocional, dos relacionamentos, cura e libertação dos vícios, cura e libertação da área psíquica, familiar foi o Moisés que pregou, e hoje nós encerramos, sabe como? Que uma pessoa liberta no poder do nome de Jesus é uma pessoa repleta do Espírito Santo. Eu pedi para Deus uma palavra. Eu não sou assim, vamos ver o que Deus vai falar em cima da hora, e venho aqui e faço com negligência o trabalho de Deus. Não, mas eu faço isso de vez em quando. Não a negligência. Senhor, o que o Senhor quer que eu fale? Me dê a palavra. Aí eu abro a Bíblia, e a palavra que Deus direcionou é essa que eu falo. E a palavra de hoje, para encerrarmos essas 7 semanas, você vê como é de Deus essas 7 semanas, que o Dom Anuar, do nada, domingo, falou assim para mim: Marisa, terça que vem, eu vou visitar o grupo de oração Raio de Luz. É Deus. Ele vem dar a bênção, selando essas 7 semanas de oração por cura e libertação. Você sabe disso. Você sabe que é Deus. E a palavra que Deus deu está no Evangelho de São Lucas, capítulo 11, versículos de 24 a 26. Eu tenho certeza que nós somos muito libertos. Quantos testemunhos eu recebi de libertação. Escutem a palavra de hoje. E engraçado é que é Jesus falando. A palavra que Deus me deu é do Evangelho. É Jesus falando. É de suma importância para nós essa palavra. Diz assim: quando o espírito impuro sai de alguém, fomos libertos ou não, gente? Fomos. Quando o espírito impuro sai de alguém, fica vagando por lugares áridos, à procura de repouso. Não o encontrando, diz:
vou voltar para minha casa, de onde saí. Que casa é essa? É a nossa vida, é o nosso coração, são as áreas de nossas vidas. Vou voltar, fala ele. Mas chegando aí, encontra a casa varrida e arrumada. Essa tradução da CNBB de vocês, Ave Maria, está dizendo e ornada, não é isso? Então ele vai e traz outra. Então olha só, ele saiu, foi para um lugar, para o outro. É a tentação está para todos os lugares nos tentando. Mas ele quis voltar para o lugar que ele saiu. Quando ele voltou, ele viu que a casa estava arrumada, varrida. Então ele vai e traz outros 7 espíritos piores do que ele, que entram e se instalam aí. No fim, o estado dessa pessoa fica pior do que antes. Palavra da salvação. Não vai achar assim, então não adianta fazer essas campanhas não. Fica pior o negócio. Negativo. 7 semanas. E eu sei que nessas 7 semanas o Senhor nos libertou. Realmente essa palavra de hoje é uma palavra, ela é maravilhosa. É a mesma coisa do Senhor falando, ó, vocês acabaram as 7 semanas, acabou agora? Não. Fomos libertos de tantas coisas. Escutem o que eu vou falar. Não adianta só ser liberto, minha gente. Não adianta só a casa do nosso coração estar arrumadinha por essas campanhas que nós fazemos. Ela precisa estar cheia de Deus. Não adianta só procurar a libertação e depois parar por aí. Nós temos que procurar a libertação e depois perseverar. Um dia em oração, eu já passei isso para muita gente que eu rezo. Sei lá eu quanto tempo faz, uns 15 anos isso. Deus me deu uma imagem. Eu estava em oração, eu sozinha, um teclado muito grande, como aquele lá do Marquinhos. E eu via uma mão muito grande, que com esse dedo enorme, batia uma tecla do teclado. E levantava, vinha até aqui, voltava e batia na mesma tecla. Deus colocou no meu coração, vigia, filha, porque o demônio é assim. Ele bate na tecla que vai te fazer cair. Ele te conhece. Ele pode até dar um tempo, mas ele volta na mesma tecla. A única maneira dele voltar na mesma tecla e não nos derrubar, minha gente, é se nossa casa e nosso coração estiver repleto de Deus. Porque não nos enganemos, fomos libertos sim, fomos libertos, mas o demônio não quer perder aquele que ele acha que era dele. Nessa catedral, quando Dom Murilo, uma semana antes dele ir para Florianópolis, eu me encontrei com um macumbeiro, aqui. Já tinha ido na casa dele, rezado muito. O João ficava doido, ia lá, ficava 3 horas lá dentro, 4 horas lá dentro. Mas Deus me chamava e me deu um amor tão grande por aquele homem. Combinamos de nos encontrar aqui. Daqui fomos para o Dom Murilo. Dom Murilo, ao rezar por ele, perguntou assim: primeiro, você trabalha para o demônio? Ele disse assim: trabalho. Eu trabalho. Dom Murilo disse assim: aposto que você não tem nada. Ele disse assim: não tenho mesmo, porque o demônio me dá, mas me tira. Porque se ele me der e deixar, eu fujo dele. Olha só. Dom Murilo disse assim:
Conversou com ele, conversamos, tá? Eu vou te dar uma bênção, disse Dom Murilo, que vai te blindar. Ele era macumbeiro mesmo. Estava com a bolsa, inclusive, cheia de velas para fazer trabalho. Indo lá no bispo. Eu vou te dar uma bênção que vai te blindar contra todo mal, mas sem querer te pôr medo, disse Dom Murilo. A palavra diz: vigia. Falou para ele: vigia, para que você não caia de novo. E essa palavra eu guardei para mim. Eu sei que é uma palavra do Evangelho, mas eu guardei para mim. Então toda a oração de cura e libertação aconteceu, minha gente. Eu tenho certeza, tem testemunhos aqui. Marisa, meu marido, voltou para casa nessa campanha. Marisa, olha, ele largou da mulher que estava. Fomos libertos na área profissional, familiar, espiritual. O que eu preciso, minha gente? Parar com essa campanha? Não! Eu preciso prosseguir decididamente. Não é só querer a libertação. Eu tenho que manter minha casa cheia, cheia de Deus, cheia da graça, cheia do Espírito Santo. Sempre eu falo assim: tudo que nós somos libertos vai aos pés da cruz de Cristo, e no lugar vem até nós o Espírito Santo. Vocês repararam que eu falo isso nas orações? Porque quando o mal sai, eu tenho que colocar algo para preencher aquele lugar. Só Deus pode preencher. A nossa casa está arrumada, minha gente, varrida. Muitas, de acordo com Gabriele a morte, de acordo com José Antônio Fortea, de acordo com o Padre Lara, Frei Elias Vela, as orações que nós fizemos aqui são suficientes para libertar uma pessoa que está nas mãos do inimigo. Tenho certeza que fomos libertos. O que eu preciso agora? Canalizar a graça de Deus para a minha área familiar, canalizar a graça de Deus para a minha área profissional, canalizar a graça de Deus para a minha área afetiva, espiritual. Eu não posso parar. Eu não posso achar que está tudo bem assim. Não nos enganemos. É preciso, minha gente. É tipo assim, um ex-alcoólatra. Você sabe como que esse vício puxa, você sabe. Tanto é que você sabe que você tem que vencer a primeira dose, tem que vencer. Assim é o nosso pecado. Todos os espíritos somos libertos. Nós temos que nos manter na graça e resistir à primeira tentação. E eu só conseguirei resistir se a minha casa estiver cheia da graça de Deus. Você conhece muita gente que participou, que se curou, que se libertou e de repente volta a ficar pior do que está. Você sabe do que eu estou falando? Quantos nós conhecemos assim? Simplesmente porque eram fracos? Não, minha gente, não é simplesmente porque eram fracos, é porque não perseveraram na graça de Deus, não encheram o corpo, o coração, a alma, a casa, a família da graça de Deus, não encheram, pararam no meio do caminho, se deram por satisfeitos. E eu vou falar para você como é que fica. Se eu sou liberta e não continuo me enchendo, loguinho nós vamos estar vendo defeito em tudo. A nossa área espiritual vai ser pesada. A gente não tem vontade de rezar mais, não tem vontade de continuar mais. Começamos a enxergar tudo com olhos deformados. Marido começa a ver o defeitinho da mulher, é desse tamanho, consegue ver desse tamanho, e vice-versa. Começa a reclamar de tudo, murmurar. E vou falar uma coisa para vocês: se você tem o vício da murmuração, cala-te, irmão, cala-te, irmã, para de reclamar. Não vai acrescentar coisa boa para você, porque o murmúrio, a reclamação é a oração de Satanás, minha gente. Para de falar que para você tudo é difícil.
Comece a dizer: está difícil, mas a graça de Deus é maior do que a minha dificuldade. Não pare na dificuldade. Para de falar que você vai desistir. Só tem uma maneira de eu continuar firme. Quando o espírito mau sai, eu coloco o espírito bom. Só o Espírito Santo de Deus pode preencher meu coração. Só o Espírito Santo de Deus. Nós clamamos o poder do nome de Jesus aqui. Trouxe meu caderno para mostrar mais uma coisa para vocês. Primeira reunião, cura e libertação. São Justino diz: qualquer demônio que recebe uma ordem em nome do Filho de Deus, qualquer um, afirmo, que recebe uma ordem por força desse nome, é vencido e subjugado. Nós temos o poder do nome de Jesus para afugentar os males. E diz mais, Santo Irineu: com a invocação do nome de Jesus Cristo, que foi crucificado sob Pôncio Pilatos, Satanás é expulso dos homens. E tem mais, a força do exorcismo é dada pelo ato de pronunciar o nome de Cristo. É pelo poder do nome de Cristo também que nós podemos clamar o Espírito Santo de Deus. É o Espírito Santo de Deus que, além de me preservar do pecado, vai me ensinar a fugir das ocasiões de pecado. O Papa Paulo VI, em 1972 e em 1974, no jornalzinho do Vaticano chamado L'Osservatore Romano, sempre eu falo dele para vocês, ele faz uma profecia, é uma exortação profética. Ele dizia assim: eu já me perguntei quais são as maiores necessidades da nossa amada igreja. Qual a primeira e a última necessidade da nossa amada igreja? Ele mesmo responde. Ele diz assim: é com o coração trepidando e a minha alma envolvida em oração que eu digo: a primeira e maior necessidade da igreja é o Espírito Santo de Deus. É o Espírito Santo de Deus. Que alcance o coração de Deus essas palmas na força do Espírito. E ele diz assim: é preciso, mais do que nunca, que o mundo moderno viva de novo um Pentecostes. É preciso que os milagres de Pentecostes continuem acontecendo no nosso meio. É preciso que tenhamos fogo no coração, ele dizia, palavra nos lábios e profecia no olhar. É esse fogo do Espírito no coração que vai queimar Satanás. O demônio, minha gente, se enfraquece diante do Espírito Santo. Ele obscurece, ele não tem força. E falo para você uma coisa: um homem e uma mulher repleto do Espírito Santo não erra o alvo, minha gente. Não fracassa. Jamais fracassa. Isaías 49 fala, versículo 20 e poucos, 23b, se não me engano. Aquele que confia em mim jamais fracassa. É o Espírito Santo de Deus. Esse ano eu encerro a minha coordenação no grupo de oração Raio de Luz, 3 anos. E a pergunta é a de sempre: você vai descansar um pouco agora, né? Agora você vai parar um pouco, né? Gente, pregar a palavra de Deus não é peso. É a solução para que a minha alma fique repleta do Espírito Santo. E eu tenho experimentado o que significa o fogo do Espírito Santo no meu coração. Eu tenho experimentado na carne o que é palavra nos lábios e profecia no olhar.
Não é hora de parar, minha gente. É hora de prosseguir decididamente. Sou uma pessoa que foi liberta das mãos do demônio e fui libertada para libertar, minha gente. Você foi libertado para libertar. Você é batizado no Espírito Santo para ser um novo Espírito Santo na sua família, como diz o Ranier Cantalamessa, o pregador do Papa. Estamos aqui para continuar decididamente, caminhar sem olhar para trás, ir adiante e vencer por amor dEle, por amor a Ele, vencer. O grande problema é que nós nos empanturramos com muita coisa, minha gente, e esquecemos do Espírito Santo de Deus. Se eu pegar esse vaso aqui, vamos supor que esse vaso seja do teu tamanho, gordinho daquele jeito, de baixo em cima, ó. Tira aquele pezinho dele, coloque umas pedras, esse paver que está ali na frente, aquelas pedras, coloca, vai caber, não vai? Aí você pega aquelas britas, aquelas pedrinhas menor, aquelas pedronas grandes não vão ocupar todo o espaço, vão? Aí você põe brita, aquelas pedrinhas menores, aí você chacoalha bem, aquelas britas entram, você põe areia, cabe ou não cabe, gente? Estão imaginando o que eu estou falando? Então a pedrona grande não encaixa bem, põe pedrinha menor, dá uma mexidinha, põe areia, dá uma mexida, coloca água, cabe água ainda? Cabe, cabe. Agora, se eu pego aquele vaso do meu tamanho e encho de água até na boca, uma pedra que eu coloco a mais vai transbordar a água ou não vai? Não caberia a pedra então. É assim. Eu me empanturro com pecados grandes, médios, pequenos, apesar que pecado é pecado. Me empanturro e só sobra um pedacinho para a água do Espírito. Um pedacinho. Agora, se eu estou batizada no Espírito Santo, o catecismo da Igreja Católica, se não me engano, o número 683, é bom pesquisar. Ele fala sobre a necessidade de ser tocado pelo Espírito. Se eu sou repleta do Espírito Santo, repleta dessa água viva, pecado nenhum vai caber, minha gente. Impossível para o inimigo querer entrar e fazer morada na minha casa. Vai estar cheia de Deus, vai estar cheia do Espírito Santo, vai estar cheio da graça divina. A única maneira que nós temos de permanecermos firmes, é sermos repletos do Espírito Santo de Deus. E ser repleto do Espírito é caminhar sem se cansar, gente. Caminhar sem se cansar, é ir adiante, é lutar, é arregaçar as mangas, é não parar no meio do caminho. Nós estamos vivendo num mundo onde o cansaço está tomando conta de tudo. Parece que a nossa vida está se resumindo em dor, tensão, fadiga. É preciso tomar esse remédio forte do Espírito Santo para caminhar decididamente, mesmo no meio de fadiga, mesmo no meio de cansaço, mesmo no meio da labuta. Não adianta parar. A carta aos Hebreus diz: não somos absolutamente de perder o ânimo para nossa ruína, somos de manter a fé para nossa salvação. E caminhar movido pelo Espírito Santo é perseverar, minha gente. E perseverar é esperar. É esperar. Papa Bento XVI, numa encíclica sobre a esperança, ele diz assim, é uma palavra que até hoje me comove muito. Me comove porque
também eu muitas vezes esperei. Nunca tive dúvida que Deus iria realizar. Mas quando eu digo para você que Deus realiza, mas nem sempre como pedimos, é porque eu vivo essa realidade. E Bento 16 diz assim: espere sempre. E mesmo que você tenha esperado, olha isso, 1000 vezes em vão, espera novamente, porque nós precisamos da esperança para viver, e precisamos do Espírito Santo para esperar. É isso, minha gente. Esse final de campanha, nós queremos ser repletos do Espírito Santo. Terminamos o cerco ontem e proclamávamos: a muralha desabou. Tão alto aqui que a catedral dá 5 segundos de eco. Parecia que dava mais ontem, gente. Demais, não era? Demais. A muralha desabou e agora? Continua, minha gente. Decididamente. Continua. Vai adiante, não para no meio do caminho, não. A casa está arrumada? Tá, mas ela não pode ficar vazia. Ela tem que estar repleta da graça de Deus. Vão cair aqueles que não perseveram na graça, minha gente. O Espírito Santo de Deus aniquila toda a tática de Satanás. Eu queria essa noite isso, não podemos falar mais, por quê? Tem que acabar mais cedo. João Noir está aí, 9 horas ele vai chegar. Então, eu olho para você e eu tenho esperança. Eu tenho esperança. E a minha esperança maior com respeito a cada um de vocês foi isso. A palavra que Deus deu tinha que ser essa, não tinha? E o nosso bispo aqui nos blindando com a sua bênção de todo o ataque do inimigo. Se ele vem dar um recado para nós, não importa. O que importa é a bênção que ele dará sobre cada um de nós. E a hora que ele der essa bênção, pense em todas as áreas que você foi liberto. Isso aqui é a música que vão cantar, que passaram para mim, que eu não sei, né? Eu tenho que saber que música que é. Vamos fazer isso essa noite. Vamos assim então, sentados como estamos, imaginar a nossa casa, a nossa história, o nosso coração. Como Deus ajeitou, como Deus arrumou. E em cada cômodo dessa casa, que é o teu coração, em cada área da sua vida, esses são os cômodos: área espiritual, afetiva, profissional, emocional. Em cada cômodo, em espírito, entre em cada área da sua vida agora. Em espírito, entre e veja como está a tua área familiar. Veja a tua área profissional, emocional. Entra em espírito, feche teus olhos. Já estamos conduzindo esse momento de oração. Queremos espiritualmente entrar e encher do Espírito de Deus. Porque se eu agir assim, pode se levantar 7 piores, 10 piores, 15 piores. O inferno inteiro pode se levantar, que não conseguirá entrar na minha casa, na minha família, no meu coração, no meu trabalho.
porque estará repleto do Espírito Santo de Deus. Eu vou clamar e Ele virá, em minha vida vai se derramar. E eu vou clamar e Ele virá, e em minha vida Ele vai libertar. E eu peço a você, meu irmão, minha irmã, que canalize esse Espírito Santo agora na tua área espiritual, no teu momento, todas as amarras que você tem espiritualmente falando. Clame o Espírito Santo agora, clame o Espírito Santo Paráclito. Quantas pessoas me procuram hoje por telefone falando: está amarrado, está difícil. Então clama agora sobre a tua vida, sobre a tua área espiritual. Clame esse Espírito Santo Paráclito, clame essa força de Deus, clame esse puro poder que faz nova todas as coisas. Que você seja liberto agora, em nome de Jesus, pelo poder de Jesus Cristo, em nome e na força do Espírito Santo. Lance agora, clame o Espírito Santo sobre a tua área emocional, sobre teus relacionamentos, sobre teus sonhos desfeitos. A imagem que eu tenho é de uma pessoa que está com uma bexiga na mão. Vem alguém com um espinho, só vejo uma mão e um espinho, uma agulha, e fura e estoura o balão. Se enche outra bexiga, vem aquela mão e estoura o balão. O que Deus põe no meu coração, meu irmão, é que muitos sonhos teus foram estourados, foram por água abaixo. Mas a imagem que eu tenho é de uma bexiga que o próprio Senhor enche. O Senhor restaura tuas forças abatidas, Ele renova os teus sonhos, traz de volta, meu irmão, minha irmã, traz de volta, que Deus devolva para você, na força do Espírito, tudo que te foi roubado, tudo que te foi arrancado, seja te devolvido agora, no poder do nome de Jesus, na força do Espírito Santo. Clame esse Espírito Santo sobre a tua área emocional, como já falamos, sobre as mágoas do teu coração. Tem muita gente morta no teu coração, tem muito passado fedendo no nosso coração. Que seja destruído, arrasado, aniquilado, em nome de Jesus, na força do Espírito, toda a mágoa que trazemos. Eu vejo pessoas num caixão, como que mesmo vivas, enterradas. Se liberto agora, minha irmã, meu irmão, se liberta, minha irmã, na tua área emocional, na tua área psíquica, na tua área afetiva. Se liberta agora sobre a nossa vida, sobre o que temos e somos, sobre nossos sonhos, nossa realidade. Nós queremos clamar o Espírito Santo de Deus. Levanta as tuas mãos. Eu vou clamar, Clama. Ele virá, Clama. e em minha vida Ele vai renovar. E eu vou clamar, e Ele virá, e em minha vida Ele vai libertar. De novo, eu vou Eu vou clamar. clamar, e Ele virá, Vida. em minha Vai se vida derramar. vai se derramar. Eu vou clamar. Eu vou clamar, e Ele virá, Vida. e minha Ele vai vida libertar. Ele vai libertar. Estamos encerrando hoje 7 semanas de oração no poder do nome de Jesus, oração de cura e libertação. Fizemos o cerco, terminamos ontem e hoje encerramos. E nós queremos encerrar com a sua bênção mesmo. Eu sei que é um presente de Deus, não é, minha gente? Onde está o bispo, está a igreja, Santo Agostinho diz, não é? Então a sua bênção, Dona Mar, selando tudo isso, que todos
os males dos quais fomos libertos não retornem mais para nós, por essas mãos ungidas que o Senhor tem. Eu tenho certeza que um pedido seu que o Senhor ligou na terra é ligado no céu. Nós assim estamos com o coração palpitando, ansiosos por essa bênção. É ou não é, minha gente? Vamos pedir por esta bênção. O Senhor esteja convosco. Deus vos abençoe e vos guarde. Ele vos mostre a sua face e se compadeça de vós. Volva para vós o seu olhar e tenha misericórdia de vós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém.